Olá a todos. A gente vai dar início hoje à nossa primeira reunião científica aqui deste ano, né? E eu queria agradecer muito a presença de todo mundo. E eu queria falar que essa é uma reunião extremamente especial, porque a gente está contando com a participação do nosso time multi, né? E a gente vai aprender bastante. E um dos focos que a gente tem na nossa unidade é o controle das infecções, né? Então, vai ser bem legal para a gente reacessar tudo isso, para a gente pensar em processos aí de melhoria, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, e a gente vai ter três palestrantes, cada um vai falar um pouquinho do tema aí por 10 a 15 minutos, e depois a gente tem uns 15 minutos para discussão. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, pode colocar no chat que a gente faz, tá? E a participação de todos vai ser super bem-vinda. Eu vou falar o nome de todos os nossos palestrantes, e aí, depois que um terminar, o outro apresenta, depois o outro apresenta, depois a gente faz a discussão, tudo bem? Então, a primeira apresentação vai ser do Diego. Diego Ferreira da Silva, ele é enfermeiro assistencial da UTI Geral Adulto do Hospital São Paulo. Ele tem residência multiprofissional em neurologia e neurocirurgia pela Unifesp. Ele é especialista em enfermagem forense pela Universidade de Jaguariúna e em estomaterapia pelo Albert Einstein. Tem MBA em gestão em saúde pela USP. Ele é mestre em ciências de saúde pela Escola de Enfermagem da USP e é doutorando em ciências de saúde pela Escola de Enfermagem da USP. Logo em seguida, a gente vai ter a apresentação da Giovana Lorenzo Rosa, que é fisioterapeuta e preceptora da residência multiprofissional em cuidados intensivos do Hospital São Paulo, da Unifesp. É, tem especialização em urgência e emergência pela Unifesp, e ela é mestranda aí pelo programa de pós-graduação em medicina translacional da Unifesp. E para finalizar, a gente vai ter a apresentação da Morgana de Menezes Maia, que é cirurgião dentista responsável pelas UTIs gerais do Hospital São Paulo e preceptora da residência multiprofissional da Unifesp, doutoranda aí pelo programa de pós-graduação em medicina translacional da Unifesp e membro do comitê Inova da MIP, né? Só temos nomes de peso aqui. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos e a gente vai dar início com a apresentação do Diego. Obrigada, viu? Obrigada, Dani. Obrigado, Dani. Deixa eu colocar aqui. Tá dando para ver? Tá. Tá ótimo. Peraí. Bom, então, hoje eu vou falar sobre prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, PAV na UTI, com foco aí no cuidado da enfermagem, tá? Então, a Dani já me apresentou, então eu me chamo Diego, e é isso. Bom, durante a aula eu vou falar um pouquinho vou trazer a contextualização da PAV, vou mostrar alguns dados estatísticos e o impacto da PAV nas UTIs, as estratégias para prevenção de PAV, os bundles, né, de prevenção de PAV, e por último eu fecho com uma conclusão aí em relação a todos esses cuidados. Bem, em relação à definição de PAV, ela é colocada como uma infecção do parênquima pulmonar exposta à ventilação mecânica pelo menos 48 horas pós a intubação. E ela é considerada uma das infecções mais comuns em pacientes intubados, considerado um problema, então, de saúde pública, né? Porque ela não é só um problema aqui, nacional, mas mundial, né? Então, é realmente um problema de saúde pública. E, apesar dos avanços nas intervenções, a epidemiologia e os critérios diagnósticos ainda são controversos, complicando a interpretação no tratamento, prevenção e resultados. Ou seja, é, muitas das vezes, no diagnóstico da PAV, ela está muitas vezes associada com alguma outra patologia.
Ou seja, pode estar associado com alguma atelectasia que pode haver uma confusão aí no diagnóstico. Não só isso, mas também pela multivariedade de micro-organismos, acaba confundindo aí na interpretação, no tratamento, na prevenção e etc. A PAV, em relação às estatísticas e impactos da PAV, ela impõe um fardo econômico significativo, então ela traz uma avaliação de custo recente nos Estados Unidos, né? Então essa pesquisa nos Estados Unidos mostrou que o custo atribuível ao tratamento da PAV gira em torno de 40 mil a 144 dólares, né? Que girando em torno média aí de 36 a 44 mil. As incidências relatadas variam amplamente de 5 a 40%, dependendo dos cenários e dos critérios diagnósticos, ou seja, está muito relacionado com a instituição, se é pública ou privada, ou determinadas regiões, determinados países também. E a PAV ela está totalmente associada a uma duração prolongada da ventilação mecânica e a permanência na UTI, ou seja, quando o paciente ele é acometido por essa patologia, ele acaba realmente tendo, né, ficando mais dias na ventilação mecânica e, consequentemente, mais dias na UTI. Com isso, gerando mais custo econômico para a instituição. Falando um pouquinho mais da estatística, a mortalidade global varia de 20% a 60%. Nos Estados Unidos, ocorrem de 5 a 10 episódios de pneumonia relacionada à assistência de saúde a cada 1.000 internações por ano. E quando a gente fala da incidência, a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica foi de 2 casos por 1.000 dias de uso de ventilador mecânico. Em relação à estatística no Brasil estima-se que mais de 90% dos casos de infecções nosocomiais correspondem à pneumonia em pacientes intubados. E em São Paulo, esse estudo mostrou que em 2015, indicam que a mediana de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica foi de 9,87 casos por 1.000 dias de uso de ventilador. Ou seja, muito maior aqui comparado com os Estados Unidos, né? Então, pensando na estratégia de prevenir, né, de tratar, na realidade, de prevenir PAV, foi criado um bundle, né, um conjunto de práticas assistenciais para prevenir a PAV. Então, basicamente, os trabalhos, né, eu coloquei como um alerta aqui, que basicamente todos os trabalhos, ele tem ele foca na prevenção da base da PAV, que baseia-se na minimização da exposição à ventilação mecânica e no incentivo à liberação precoce. Ou seja, o que puder evitar que esse paciente seja entubado, é a recomendação adequada. E se realmente esse paciente for entubado, ele deve ser o mais precocemente, né, ser extubado, né? Lembrando que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Mas essa é uma das recomendações fortes, baseado praticamente em quase todos os trabalhos. Aí eu fui fazer uma revisão, usando essas bases de dados aqui, Lilacs, Medline, Bedenf, Cielo e Sinon, a qual foi observada a seguinte estratégia de prevenção. Então, a gente pode ver aqui várias estratégias que muitas das vezes nós já fazemos isso nas nossas UTIs, e que todas elas, né, o Instituto de Healthcare Improvement, ele coloca que nenhuma dessas estratégias a qual eu venho mostrando aqui, ela deve ser tratada, ou dela, na verdade, ela deve ser usada de forma isolada, mas sim em conjunto, né? E o conjunto dessas práticas assistenciais, ela forma um bundle de conjunto de práticas assistenciais, baseado nas melhores evidências científicas. Então, há uma recomendação forte no uso desses bundles. E aí, voltando, né, pensando aí nessa questão da prevenção de PAV, o Instituto de Healthcare Program, ele criou um conjunto de medidas que visa a prevenção da ocorrência de PAV, o qual ficou conhecido como Bundle da PAV. E ela teve um impacto muito importante nas instituições hospitalares. E aqui fala que depois da implementação dessas medidas em diversos hospitais, obteve-se uma queda acentuada da incidência desse evento. E aí, esse bundle ele é respaldado em diversos trabalhos, e eu não poderia deixar de citar o trabalho aqui, esse trabalho é realizado pela Anvisa, ao qual ele destaca que as medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. E dentro dessas medidas tem a PAV ali, a prevenção de PAV, né? Quais são as estratégias, quais são as medidas que a gente deve usar para prevenir PAV? Então, colocando ali item por item, eu vou citar aqui quais são essas estratégias. Então, o primeiro, baseado nesse guideline, ele coloca que dar preferência por utilizar ventilação mecânica não invasiva.
Então, sabe-se que a ventilação mecânica ela deve ser evitada sempre que possível, uma vez que com o uso da intubação, o risco de pneumonia aumenta de 6 a 21 vezes. E a Anvisa, ela destaca aqui, né, que embora a ventilação mecânica não invasiva seja considerada uma alternativa, nem sempre ela é aplicável para todos os pacientes. E ela coloca nesse quadro as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas. Lembrando, né, que tem que avaliar cada caso é um caso, o risco e o benefício aí antes de entubar um paciente. Outra estratégia, a interrupção diária de sedação e prontidão para extubar. É algo que a gente já fazemos assim corriqueiramente, que é o despertar diário, desmame da sedação. Então, os protocolos, guidelines, eles vêm enfatizando isso, eles colocam que os protocolos de desmame da ventilação mecânica invasiva inclui o desmame do sedativo de forma gradual, ou seja, não de forma repentina. Quando você desliga a sedação ali de forma repentina, corre o risco do paciente se extubar, não só isso, mas tem o risco de paciente fazer delírio, ficar agitado. Então, tem que ter esse cuidado, e esse procedimento ele contribui para a redução do tempo de ventilação mecânica e do tempo de internação na UTI, e, consequentemente, para a redução do risco de PAV. A terceira estratégia é dar preferência a uma intubação orotraqueal. Então, a intubação nasotraqueal, ela aumenta o risco de sinusite, o que pode, consequentemente, também aumentar o risco de pneumonia. Portanto, ele recomenda-se a intubação orotraqueal. A estratégia 4 é que você deve trocar o circuito somente quando houver realmente defeitos ou contaminação visível. Então, a troca frequente do circuito do ventilador, ele aumenta o risco de PAV, e mudanças frequentes no circuito do ventilador, ele não contribui para a diminuição da incidência da PAV. Então, realmente você deve trocar o circuito quando realmente tiver sujidade, quando realmente houver necessidade, né? E não tem nenhuma associação em ficar trocando o circuito em relação a evitar PAV. Pelo contrário, esse estudo aqui mostrou que quanto mais você troca, o paciente fica mais suscetível a ter infecção. A quinta estratégia é evitar transferência intra-hospitalar desnecessária, e esse trabalho ele destaca que quando você faz o transporte do paciente, tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar, você submete o paciente a alguns riscos, né? Como, por exemplo, aspirações de secreções contaminadas. Ou seja, quando o paciente ele fica ali em decúbito dorsal, quando coloca ele numa maca ou numa cama, enfim, aumenta o risco, então, desse paciente ter microaspirações e evoluir aí com PAV. Não só isso, mas também o manuseio frequente do ventilador também aumenta o risco de PAV. A sexta estratégia é a elevação da cabeceira da cama de 30 a 45 graus. Então, a elevação da cabeceira da cama está associada a um risco reduzido de microaspirações. E não só isso, mas também há um impacto aí na melhoria dos parâmetros ventilatórios em comparação com a posição supina. A sétima estratégia eu coloquei aqui como educação em saúde permanente. Então, eu coloquei dois trabalhos, um foi feito nos Estados Unidos e o outro feito aqui no Brasil. Esse que foi feito nos Estados Unidos, ele destaca ali que quando foram investigar, foi feito em alguns hospitais, e quando foram investigar se realmente os enfermeiros estavam fazendo uso, né, dos bundles, daqueles protocolos que tinha na instituição, viram que mais de 50% dos enfermeiros eles não estavam, de fato, aplicando aquele bundle. E após a educação em saúde permanente, após melhoria, auditoria e educação permanente da equipe, houve uma resposta, um resultado significativo em relação à prevenção de PAV. Outro trabalho que foi feito, inclusive foi feito no Hospital São Paulo, no Serviço de Urgência e Emergência no Pronto-Socorro, e lá foi identificado que mais de 50% da equipe de enfermagem ela não aplicava o bundle de prevenção de PAV, e não só isso, isso teve uma forte relação, uma associação aí com o aumento de PAV. Então, essa recomendação ela é importante, ela é eficaz, porque realmente há uma redução significativa quando a gente trabalha com uma educação. Não só a educação de forma aguda, mas uma educação de forma contínua, de forma permanente. Então, ele coloca aqui que práticas educativas, desenvolvimento de programas e projetos de auditoria reduz significativamente a incidência da PAV e aprimora a segurança do paciente. A oitava estratégia, ele coloca como tubos endotraqueais revestidos de prata e lavagem das mãos. Então, esse trabalho, não só esse como outros, ele foca aqui que tubos endotraqueais com revestimento antibacteriano, o composto mais estudado é a prata, ele possui uma atividade bactericida e ele é capaz de prevenir a formação de biofilme. Entretanto, quando esses trabalhos foram analisados em relação à permanência na UTI
e redução do tempo de ventilação mecânica, não teve um resultado ali tão significativo. Por isso que as recomendações foram mais em países espanhóis. Em relação à lavagem das mãos, sabe-se que é crucial a higienização das mãos, então as mãos dos profissionais de saúde pode ser um veículo de transmissão de patógeno, por isso que ele é focado e ele enfatiza como uma das principais recomendações a higienização das mãos. Monitorar a pressão do balonete, então recomenda-se que a pressão do cuff entre 18 a 22 ou 25 a 30, tudo isso depende do paciente, e ele vem destacando que excessiva pressão pode comprometer a microcirculação da mucosa traqueal, né, pode causar uma isquemia, e também ele destaca ali, contrapondo que uma pressão de cuff insuficiente pode haver dificuldade na ventilação mecânica, e não só isso, mas também pode haver esse paciente que ele possa ter microaspirações e evoluir com uma infecção pulmonar. A 10ª estratégia, aspirar secreções subglóticas e descontaminação oral com clorexidina 0,12%. Então, a utilização da cânula orotraqueal com o sistema de aspiração de secreção subglótica, né, aquele sistema fechado, ele é o recomendado. E aí esse trabalho ele enfatiza assim que já que se a instituição ele não tem, né, esse sistema fechado, você deve realmente aspirar esse paciente quando houver realmente necessário, né, quando houver realmente necessidade, não aspirar esse paciente de forma assim desordenada, sem necessidade. E a aspiração da secreção subglótica ela é recomendada por quase todas as diretrizes, uma vez que estudos mostram uma redução na incidência de PAV. E outro trabalho que o Bundle ele enfatiza, ele recomenda-se que o uso de antissépticos orais, como clorexidina 0,12%, reduz significativamente a incidência de PAV, sugerindo que essa medida é eficiente na sua prevenção. Então, mais uma vez, reforça aí a utilização do clorexidina como uma forte atribuição, principalmente nós da enfermagem, mas como uma forte atribuição, uma forte intervenção para reduzir PAV. E por último, eu concluo que esse bundle de práticas assistenciais, ele no site lá ele vem destacando ali cada atribuição de cada equipe, né? Então ele vem colocando ali atribuições dos líderes, das unidades, quais são as atribuições dos pacientes, das famílias, o que que a família deve perguntar, o que que a família deve questionar em relação ao próprio autocuidado do paciente, em relação aos gestores dos hospitais, né? Quais as preocupações em relação aos indicadores. E, por último, ele vem destacando ali os recursos, né? Ele vem trazendo vários guias a qual você pode seguir, guidelines, protocolos, e ele também vem destacando ali qual a função da equipe que está ali de frente, que está ali beira-leito. Eu coloco ali essas mãos todas ali, eu enfatizo a importância da equipe multiprofissional de trabalhar de forma interdisciplinar, e eu enfatizo também a implementação e o cumprimento dos bundles de PAV, que são realmente fundamentais para prevenir PAV, e é necessário uma vigilância constante, educação permanente, uma colaboração interdisciplinar para garantir realmente a adesão desses protocolos. E como vimos aí em todas as estratégias, a enfermagem basicamente ela está atrelada a todas essas intervenções, então ela exerce um papel vital, não apenas no cuidado direto ao paciente, mas também que esses cuidados estejam respaldados realmente em evidências científicas. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada. Gi, quer colocar o seu? A gente faz as aulas, depois a gente faz a discussão, tá bom? Parabéns, Diego, pela aula. Vou compartilhar minha tela agora, tá? Uhum. Tá dando para ver? Estão vendo? Sim. Ótimo. Então, boa noite, gente. Vou dar continuidade aqui a um pouquinho do que o Diego falou, né? Sobre a prevenção de PAV em unidade de terapia intensiva. E espera que não tá passando. Opa. Definição e incidência, eu vou ser bem breve, porque o Diego já apresentou brilhantemente, até para a gente ter mais tempo depois de discussão, e a gente focar mais nas medidas preventivas mesmo, né? Então,
a pneumonia nosocomial hospitalar, né, faz parte de uma das IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência de saúde, ocorre aí após as 48 horas da intubação orotraqueal e a ventilação mecânica, e tem uma outra definição que a gente pode definir como precoce ou tardia. A precoce com até 3 dias, né, depois do início da ventilação mecânica, ou a tardia após esses 4 dias de início da ventilação mecânica. De incidência, a prevalência, realmente, os estudos, é muito complicado eles darem um valor específico, porque é muito heterogêneo, então são taxas que variam muito de incidência, mas é a complicação que a gente vê mais prevalente dentro da terapia intensiva, com essas taxas que variam entre 9% a 40% das infecções relacionadas à assistência. E esses índices de mortalidade também podem variar de 20% a 60%. Para falar um pouquinho da patogênese, a principal via de infecção, então, é a microaspiração de bactérias. Lembra sempre que os pacientes que estão conosco na UTI, a maioria das vezes, eles não vêm lisos, né? Não são pacientes lisos, sem comorbidade, sem nada associado. Então, muitas vezes é um paciente que ou já está internado prolongadamente, ou aconteceu algum evento agudo, já tem patologias de base, então já tem várias comorbidades associadas, podem ser pacientes imunossuprimidos, podem ser pacientes que estão recorrendo de várias infecções, então é um paciente que ele já está mais suscetível, né? Então, esse desequilíbrio entre o hospedeiro e o micro-organismo vai favorecer ainda mais a colonização, a aspiração e o desenvolvimento da PAV. A principal via de contaminação é a colonização de orofaringe, onde quando a gente não toma os cuidados preventivos que a gente vai falar ao longo da aula, vai ocorrer essa translocação aí de orofaringe para as nossas vias aéreas inferiores, causando a infecção aí relacionada à PAV. Além disso, a gente pode ter a contaminação do trato gastrointestinal, por isso também os danos preventivos relacionados a conteúdo gástrico, profilaxia gástrica, decúbito, e a presença de agentes infecciosos também no nosso ambiente. Geralmente o ambiente da UTI já é um ambiente colonizado, já é um ambiente proliferado, então o ambiente que a gente está inserido também facilita para que a gente acabe levando um agente para esse paciente, nas superfícies e nos materiais também. Então, quais são os nossos objetivos centrados na prevenção de PAV, né? Redução no tempo de ventilação mecânica, redução nas taxas de mortalidade, redução no tempo da hospitalização e redução de custos. O Diego trouxe um artigo bem interessante que fala sobre os custos, né, lá nos Estados Unidos. Então, quanto mais tempo de ventilação mecânica, quanto mais tempo de hospitalização, quanto mais infectado esse paciente está, mais vão ser os custos relacionados à assistência desse paciente. Então, o nosso objetivo principal, não só quanto a PAV, mas quanto todas as infecções relacionadas à assistência, é prevenir. O decúbito, então, o que a literatura traz para a gente? É realmente a gente elevar essa cabeceira aí de 30 a 45 graus pelo menor risco de broncoaspiração, né? A gente vê que a gravidade, ela tem menor chance do paciente ter refluxo e, consequentemente, também vai ter melhora da ventilação mecânica. Isso entra também bastante na profilaxia gástrica, porque a alteração de pH lá no nosso trato gastrointestinal também pode favorecer a agentes microbianos e, consequentemente, o paciente com refluxo ou com potencial de broncoaspiração vai acabar desenvolvendo uma PAV pela microbiota. Pressão de Cuff. Então, praticamente qualquer UTI que a gente estiver, a gente vai encontrar um medidor de Cuff universal, que é bem parecido com esse que está na tela. A gente sabe que a pressão sanguínea da nossa parede traqueal, ela varia ali entre 25 e 35 centímetros de mercúrio, mas a gente faz a transformação para centímetros de água quando a gente vai mensurar a pressão desse balonete. Então, a gente vê que o ideal é a gente manter uma pressão de Cuff aí entre 20 e 30 centímetros de água, justamente pelo que o Diego falou há pouco, né? Essa imagem aqui, ela traz bem, então a gente tem que deixar uma pressão suficiente para vedar a nossa via aérea, mas sem ter uma pressão excessiva que vai poder causar prejuízos, né? Edema, isquemia, estenose traqueal, principalmente nesses pacientes que ficam um longo tempo em ventilação mecânica, que acabam evoluindo com traqueomalácia, etc. Então, o ideal é a gente manter essa pressão entre 20 e 30.
É claro que a gente tem exceções, então a anatomia é diferente de diferentes pacientes, isso a gente vai individualizar, mas o padrão literatura mesmo é entre 20 e 30 pela pressão sanguínea ali que a gente exerce, tá? A gente sugere uma mensuração mínima de 3 vezes por dia. A literatura ela não traz muito bem definida o espaçamento de horas, né? Mas aí, visando que é mais ou menos 3 vezes por dia, e entre de 8 em 8 horas, seria o mínimo aí de mensuração para a gente conseguir manter essa pressão aí adequada, para a gente evitar que esses micro-organismos passem ali a barreira e caiam em via respiratória inferior. Mas também a gente tem que lembrar que o paciente de UTI muitas vezes é altamente manipulado, né? Então tem banho, muitas vezes exame, o paciente vai fazer fisioterapia, então o paciente vai ser manipulado. Então a gente sugere que, principalmente após grandes manipulações, a gente faça uma nova checagem dessa pressão de cuff para evitar que a gente acabe mantendo essa pressão menor do que o ideal, mesmo dentro dessas 8 horas ou dessas 3 mensurações por dia, para a gente evite que esse paciente microaspire. E atenção também que a gente tem que ter, a equipe multiprofissional sempre a vazamentos, né? Então, perda de pressão, ou então a cânula mal posicionada, muitas vezes o paciente foi manipulado, exteriorizou, introduziu demais, teve a pressão vazando, a gente ficar atento e fazer uma nova checagem. Sempre se atentar também se isso foi uma perda de pressão somente pela manipulação, ou se realmente a gente acabou encontrando um evento do cuff furado. Se o cuff está furado, não tem o que fazer, gente. A gente tem que trocar a cânula, vai ter que fazer a troca da cânula orotraqueal, porque não tem como a gente manter esse cuff furado com pressão ali. Então, esse paciente vai continuar ali, microaspirando até a gente resolver o problema. Falando da aspiração um pouquinho, que também está inserido lá nos bundles, né? É um procedimento estéril, então a gente recomenda que seja feito da prótese ventilatória, né? Que é o ambiente mais estéril que a gente pode ter ali na via aérea, vias aéreas superiores e cavidade oral. E sempre manipular o cuff somente depois de aspirações supraglóticas, justamente para a gente não ter essa perda de vedação aí para esses micro-organismos descerem para a nossa via. Infelizmente, não são todos os serviços que têm as cânulas com aspiração supraglótica, tem bastante gente que nunca chegou nem a ver, então aqui, né, uma cânula normal, plástica, com um balonete, e ali, bem supracuff, a gente vem com esse caninho, igual aqui na cânula orotraqueal, que ele fica ali ele pode fazer a sucção ali realmente bem acima do cuff. Então, isso ajuda muito a gente a não ter essa aspiração desses micro-organismos que ficam ali em cima. E aí, qualquer descuido que a gente tenha de perda de pressão, de desinsuflar cuff, esses micro-organismos vão. Então, sempre mensurar a pressão de cuff antes das manipulações. Outra coisa que é importante citar, que eu acho importante citar, que eu sempre tento repassar, que era uma prática muito comum, que era a gente acoplar a solução salina, né, o cloreto de sódio 0,9% ali, como uma forma de sugar mais a secreção, fluidificar mais a secreção, e isso já caiu por terra, a gente sabe que a instilação de soro ali pela cânula, ela aumenta o risco de PAV, primeiro porque quando a gente vai instilar o soro, como o Diego disse, a gente tem um biofilme ali, né? Então a gente faz as aspirações, o biofilme vai ficando ali, principalmente se o tempo desse tubo tá maior. Então quando a gente despreza essa solução, a gente também vai quebrar essa barreira de biofilme e vai diretamente para o nosso trato respiratório inferior. Então, maior risco de PAV. Então, isso já caiu por terra, mas ainda existe com frequência, algo que a gente tem que se atentar. Despertar diário também está nos nossos bundles, né? Então, a equipe multi, a libera leite, isso já acontece com bastante frequência, isso é uma prática bem comum para a gente, mas é a gente ali, como equipe multi, beira leite, todo dia, tentando fazer essa interrupção diária de sedação. Obviamente que a gente vai ter que individualizar, né, caso a caso, nem todo paciente vai conseguir despertar todo dia, mas essa avaliação tem que ser necessária, porque quanto mais sai analgésico, quanto mais acumula o sistêmico do fármaco, quanto maior recirculação ali desse medicamento, mais tempo ele vai ficar na ventilação mecânica, porque mais tempo ele vai demorar para despertar,
vai aumentar a incidência de delírio, porque esse paciente vai ficar ali fora de consciência por um tempo maior, então quando ele voltar, a gente tem relação à idade, outras patologias, então vai ser maior a incidência de delírio, e essas são barreiras também para a gente fazer a nossa desinvasão, né? A nossa retirada de ventilação mecânica, desculpa. E aí não poderia deixar de falar sobre mobilização precoce, né? Muitas das vezes a gente não vê a mobilização precoce como um bundle, né? Mas é uma estratégia que com certeza, mesmo que indiretamente, vai favorecer com que a gente previna a pneumonia associada da ventilação mecânica. Então, a gente melhora a força muscular periférica e respiratória, a gente reduz o tempo de ventilação mecânica, a gente auxilia na manutenção do nível de consciência, faz redução de delírio, reduz as complicações pulmonares. Então, mesmo que ainda não seja rotineiro isso estar inserido indiretamente, a gente sabe que a prescrição de exercício bem adequada, que a mobilização precoce dos nossos pacientes diminuem o tempo de ventilação mecânica. Então, consequentemente, a gente vai diminuir os riscos de PAV quando mais precoce a gente conseguir tirar esse paciente da ventilação mecânica. Então, hoje em dia menos, né? Mas muito se falava sobre barreiras, né? De próteses ventilatórias serem barreiras de mobilização. Então, aqui tem alguns exemplos com os meus filhos que não. Então, quando bem indicada, quando bem prescrito um exercício, a gente tem grande chance de sucesso e isso contribui com a medida preventiva de PAV, porque a gente vai tirar esse paciente da ventilação mecânica antes. E considerações finais, o melhor tratamento para PAV, prevenção, gente, medidas preventivas, bato na tecla igual o Diego, a equipe multi é super importante, educação continuada é super importante, então elaboração e execução dos bandos, dos protocolos assistenciais, de toda a equipe estar engajada em identificar esses processos que podem ser falhos para a gente desenvolver uma infecção relacionada à assistência de saúde, e assim a gente vai conseguir diminuir nossos índices com a equipe engajada, com os bundles, com os protocolos assistenciais. A gente juntos conseguimos aí diminuir esses riscos. E aqui, né, um projeto TIRAS, que é um protocolo da instituição, que é para a gente evitar aí realmente as infecções relacionadas à assistência de saúde. E é isso, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, no final a gente conversa. Obrigada, Gi. Foi ótimo. Morgana, Obrigada, Dani, pelo convite. eu adorei as fotos, hein? Bom, vou compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver, ouvir? Sim. Bom, parabéns, Diego e Gi, pela aula. Acho que foi super esclarecedor, super interessante. Obrigada, Dani, também pelo convite. Eu vou falar nessa parte final um pouquinho da visão, né, da odontologia, da nossa parte em relação à prevenção da PAV, a participação dos bundles. E eu queria iniciar um pouquinho aqui falando com vocês. A gente sabe que sempre que a gente fala de prevenção de pneumonia, a gente fala de broncoaspiração, enfim, a gente foca muito na higiene oral e na clorexidina, né, antissépticos orais desses pacientes. E eu só queria fazer um pequeno adendo nesse início, que eu acho que a prevenção da pneumonia, né, no nosso caso, começa de várias outras formas, né, de várias outras maneiras. Então, você perceber que o paciente tem algum sinal de infecção, né, um sinal flogístico, tem algum foco de infecção, algum fator de retenção dentro da boca, que facilite a ele a acumular bactéria, biofilme. O paciente às vezes tem, né, um abscesso intraósseo, tem uma doença periodontal, cálculo dentário. Então, esses cuidados diários que eu acho que fazem parte também, no nosso caso, já desde o início na prevenção. Então, tanto assistência à beira-leito que a gente consegue promover diariamente, a padronização da higiene oral para todos os pacientes, os cuidados diários que a gente tem que ter em relação ao lábio, mucosa oral, né, as lesões por dispositivo médico e as reavaliações periódicas que a gente faz desses pacientes enquanto eles estão, né, entubados dentro da UTI.
E aí é lógico que a maior parte da apresentação em si, né, do que a gente vai falar, não tem como fugir muito, é em relação à microbiota oral e o uso dos antissépticos orais. E a gente sabe que o paciente crítico, ele tem uma microbiota diferente, um pouquinho mais específica em alguns casos. Então, a gente consegue citar aí casos, por exemplo, de alguns estafilococos, pacientes com Klebsiella, Pseudomonas. E a gente sabe que muitos da microbiota que a gente encontra na boca desses pacientes são também aqueles patógenos que são responsáveis, às vezes, por iniciar um quadro da pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quando a gente fala de encontrar na cavidade oral Klebsiella, Enterobacter, pacientes que apresentam pseudomonas, né, Acinetobacter, alguns casos que apresentam os Staphylococcus aureus também resistentes. E para exemplificar aqui para vocês, eu trouxe 2 estudos, né, assim, para citar mais, que a gente sabe, né, descrito na literatura, que a gente tem essa troca da microbiota oral, né, o microbioma oral se torna diferente pelo pH da boca do paciente, pela gama de medicações que ele passa a usar, pelas condições que a gente tem dos cuidados orais, né, então a gente sabe que existe essa diferença. Pacientes que predominantemente tinham micro-organismos gram-positivos e muitas vezes não tão virulentos passam a ter, então, uma diferença tanto no perfil microbiano, né? Então, eles passam a ter mais organismos gram-negativos dentro da boca, quanto eles também têm um aumento do número em si de bactérias que a gente vai encontrar na boca desse paciente. Então, um aumento do número das unidades formadoras de colônia quando a gente analisa, que é o que a gente consegue ver nesses 2 estudos aqui que mostram, né, tanto o perfil microbiano quanto a quantidade em si de micro-organismo aumentado. E aí eu trouxe para vocês, para exemplificar, alguns swabs que a gente tem de pacientes da nossa UTI, né, do nosso hospital, o swab oral que a gente faz, para a gente ver qual que é o perfil microbiano que a gente encontra na boca desses pacientes. Então, a gente vê que a gente tem bactérias, né, tipo Staphylococcus, né, gram-positivos, e a gente encontra muito também Klebsiella, Pseudomonas, Acinetobacter. E aqui, né, a gente obteve o swab oral para levar para a cultura, e a gente está falando de uma diluição de 10 a sexta. Então, a gente está falando aqui da ordem de 300 bilhões de unidades formadoras de colônia, 250 bilhões de unidades formadoras de colônia em um único swab oral que a gente obtém desses pacientes. Então, só para a gente ter a noção, assim, da grandeza em si, né, da quantidade de micro-organismos que a gente encontra na cavidade oral e por que a gente se preocupa tanto com os protocolos de higiene oral, com qual substância você vai usar, qual estratégia que você vai escolher para tentar controlar a contaminação, a infecção desses pacientes. E sempre que a gente fala da prevenção da PAV, né, surge aquelas dúvidas inevitáveis que seria, será que a gente faz só remoção mecânica desse biofilme? Será que a descontaminação química realmente funciona? E a clorexidina, né, se fala tanto sobre não funcionar, se fala tanto sobre mortalidade, será que ela deve continuar sendo usada nos nossos pacientes? E durante anos, assim, mais de 15 anos, existem estudos em si que procuram outras estratégias ou alternativas, né, de outras substâncias que possam ser utilizadas para a gente trocar, deixar de usar a clorexidina. Então, a gente tem teste com outras concentrações e outras formulações, como clorexidina em gel, por exemplo. A gente tem a ideia, né, de trocar por probióticos, trocar por outras substâncias mais fortes, como o metronidazol tópico, ou alguma substância fitoterápica, como, por exemplo, uma solução de plantas, né, de equinácea. E até hoje a gente não encontrou uma substância que tenha um efeito antimicrobiano maior que a clorexidina, então ela se mantém mais ou menos com o mesmo efeito ou com um efeito inferior do que a clorexidina A012 pode promover para a gente. E aí, pensando na clorexidina, nos últimos 3 anos a gente teve grandes publicações em relação à mortalidade que poderia ser provocada pelo uso da clorexidina. Então, eu trouxe os 3 principais artigos que a gente tem disponíveis em relação a isso, para a gente entender um pouquinho mais, na verdade, para a gente refletir, pensar um pouquinho sobre o que eles querem dizer para a gente e o quanto isso influencia na nossa prática clínica. Né? Então, a gente tem esse primeiro artigo do Dale, que é de 2021. Eles analisaram quase 3.300 pacientes, né, em relação à mortalidade, que foi um pouquinho menos do que eles previam, no cálculo amostral do estudo. Então, eles não conseguiram mostrar tanta diferença estatística, mas o resultado final que a gente tem desse estudo é que eles não encontraram, né, uma diferença estatística significativa do uso da clorexidina em relação à mortalidade e nem de qualquer evento adverso relacionado à ventilação mecânica.
O outro estudo que a gente tem do The Shepherd, né, que é de um grupo grande que estuda bastante a utilização da clorexidina e outros antissépticos orais, foi um estudo retrospectivo com um número grande de pacientes, sendo que 11 mil desses pacientes foram expostos, né, à clorexidina, só que eles incluíram pacientes dentro e fora da ventilação mecânica invasiva, e eles incluíram pacientes que estavam em UTI e em outros setores hospitalares, como enfermaria, pronto-socorro. Eles não encontraram, dentro desse grande grupo da ventilação mecânica invasiva, nenhuma diferença, nenhuma ação da clorexidina especificamente em relação à mortalidade. O que eles encontraram foi que pacientes fora da ventilação mecânica, né, que não estavam recebendo nenhum tipo de suporte respiratório, teve um aumento da mortalidade, principalmente os pacientes que já tinham tido algum evento cardíaco ou que tinham alguma comorbidade cardíaca associada. Mas os pacientes de ventilação mecânica invasiva, eles não encontraram um resultado que pudesse dizer de fato que a clorexidina interfere e pode atuar na mortalidade. E isso gerou reflexão, pensamento, né, dentro da comunidade científica e também gerou algumas hipóteses do porquê que ela poderia estar relacionada com um possível aumento de mortalidade dos pacientes. E já se teve, né, a hipótese em si da microaspiração de clorexidina, né, que iria para o pulmão e poderia promover alguma disfunção orgânica, que foi contestada depois com alguns estudos que mediram concentração de clorexidina pulmonar. E a última hipótese que surgiu, que não foi nem comprovada e nem tirada, né, do campo ainda, seria que qualquer antisséptico oral, não necessariamente só a clorexidina, poderia eliminar algumas bactérias anaeróbias que são responsáveis por iniciar a metabolização da via nitrato, nitrito e óxido nítrico. Então, isso poderia promover algum tipo de disfunção orgânica, levar o paciente até um prognóstico um pouquinho pior. Mas é uma hipótese, a gente não tem nada comprovado ainda, e traz algumas dúvidas, algumas questões no sentido que a gente sabe que o paciente naturalmente já altera toda a microbiota oral, né, o microbioma, o pH do paciente fica alterado, ele usa uma gama muito grande de medicações e antimicrobianos durante a internação na UTI. Então, será, né, que o antisséptico oral seria suficiente, seria o responsável por eliminar de vez essas bactérias, influenciar essa via? Fica uma dúvida que ainda não foi muito provada em si na literatura para a gente. E não tinha como deixar de falar também de um artigo importante que saiu no final do ano passado, que fala sobre a escovação mecânica, né? Então entra na parte da remoção mecânica do biofilme na boca desses pacientes, foi uma meta-análise. E eles incluíram só pacientes em ventilação mecânica invasiva, tiveram, né, a amostra final de um pouquinho mais de 2.700 pacientes, e eles tiveram como resultado que a escovação mecânica ela promoveu um menor tempo de ventilação mecânica invasiva nesses pacientes e uma menor permanência da UTI também desses pacientes, que também evoluíram com melhor prognóstico, né, uma menor mortalidade. E aí há de se considerar algumas coisas, porque na meta-análise eles consideram estudos que fizeram, né, esses ensaios clínicos sem usar clorexidina, então só usando alguma solução fisiológica, algo assim para considerar, ou utilizaram clorexidinas de diferentes concentrações. Então a gente tem esses testes realizados com clorexidina 0,12, a 0,2 aquosa, clorexidina em gel a 2%. Então, são muitas variáveis diferentes que se torna talvez um pouquinho difícil da gente avaliar e pensar de associar a escovação mecânica, né, essa remoção mecânica, com a ação dessa descontaminação química, que a gente sabe que são pequenas diferenças, mas que no fato, né, assim, no dia a dia, a gente pode ter alguma alteração desses resultados. Além do que, a escovação mecânica diária, todas as vezes, desses pacientes, depende muito do treinamento da equipe, né? E de você fazer uma auditoria para ver se de fato tem aderência, para ver se de fato está funcionando, e depende dos recursos que aquela instituição vai ter, tanto os recursos materiais em relação às substâncias materiais que você vai utilizar, quanto a recursos humanos em si, que é se você tem equipe disponível para isso, se você tem uma equipe que está disponível para o treinamento e etc. Questões nesse sentido. Eu aproveito para mencionar que existem, né, algumas outras alternativas que são testadas na literatura em relação à diminuição, né, da colonização da orofaringe e, consequentemente, prevenção da PAV. Uma delas é a terapia fotodinâmica antimicrobiana, que é o que a gente chama de APDT. A gente tem um estudo clínico em andamento aqui na nossa UTI geral, né, da Unifesp, que utiliza dessa estratégia para tentar diminuir a colonização desses pacientes, colonização oral. Para quem não tem muita familiaridade, nunca viu falar,
A PDT, ela combina três variáveis, que seria o oxigênio disponível, né, no ambiente, a utilização de algum aparelho com luz visível e a utilização de um fotossensibilizador, que seria um corante capaz de ter essa fotorreatividade dentro das células. Basicamente, você vai corar as células dos micro-organismos, né, com esse fotossensibilizador, e quando você ativa a luz em cima desses micro-organismos que foram corados, você tem uma reação que vai promover uma formação grande das espécies reativas de oxigênio, né, do Eros, e aí eles vão agir de duas formas diferentes. Ou eles vão causar um dano na membrana celular desses micro-organismos, causando a morte deles, ou eles vão inativar o material genético desses micro-organismos e impedir a proliferação dele pelo tecido em si. E você tem dois caminhos, né, que são validados na literatura para usar, que seria o azul de metileno com a luz vermelha, que é o que a gente chama do espectro de 660, e a utilização, que é o que a gente faz na nossa UTI, que seria uma solução de curcumina, que é ativada com uma luz azul. E aí tem um tempo específico de ação, mas a ideia, né, é que essa estratégia possibilite uma diminuição ainda maior do que a gente tem dos micro-organismos orais. Então, diminuir a quantidade de UFCs e também, né, junto, né, nesse trabalho, identificar quais são os principais agentes que a gente encontra na boca desses pacientes e quais são os capazes de ter essa redução nas colônias de micro-organismos. É importante a gente falar também, né, em relação aos protocolos institucionais. A gente sabe que existem há anos os bundles de prevenção e a higiene oral está incluída na grande maioria dos bundles, né, em várias instituições, mas eu acho bastante importante também a gente ter um protocolo institucional voltado para a higiene oral dos pacientes, em ventilação mecânica, fora da ventilação mecânica e adequado para os pacientes que são edêntulos, né, não tem dente nenhum, pacientes que têm alguns dentes, pacientes que têm dentes em piores condições, e a importância da gente ter um protocolo bem definido e bem detalhado para promover, né, informação fácil para toda a equipe, para a gente conseguir explicar, exemplificar como que é uma higiene oral de qualidade, uma higiene oral que realmente vai funcionar, que vai remover esse biofilme, que vai ter uma descontaminação das mucosas, sendo que esses protocolos têm que ser revisados sempre que possível. Então, assim, o ideal é que, pelo menos a ano, sejam revisados em relação às últimas coisas que saem na literatura, as informações que a gente tem disponível, e que seja feita uma auditoria também para saber se tem aderência desses protocolos, se esse protocolo está sendo realizado da maneira correta, e a gente tem algumas estratégias, ferramentas para poder analisar isso também. Então, acho bom pontuar que a gente tem alguns índices e indicadores que facilitam a gente a avaliar como que está a higiene oral desses pacientes nas unidades, nas instituições que a gente trabalha. Então, a gente tem, só para citar, os dois principais, o índice de higiene oral do paciente crítico e o indicador BOI, que é o que a gente usa na nossa UTI, que vão permitir que a gente tenha, então, os resultados numéricos, né, de uma forma um pouquinho mais expressiva, tanto num segmento de longo prazo, para a gente acompanhar como está a evolução daquela unidade, daquela instituição, e acompanhamentos mais curtos para a gente analisar separadamente se a gente tem algum ponto a melhorar em alguma das unidades, em algum setor, que unidades estão conseguindo manter a qualidade do atendimento, e a gente conseguir trabalhar com os pontos negativos e positivos que a gente encontra nessa auditoria. Trazendo aqui também, né, o projeto Tiras, fazendo uma propaganda, que é o projeto contra, né, as infecções relacionadas à assistência, e a gente tem um vídeo específico da higiene oral para UTI, né, a gente fala tanto dos pacientes em ventilação mecânica quanto fora, mas só para trazer, né, essa questão da educação permanente, a gente tem a exemplificação em vídeo, que torna muito mais fácil a gente passar para a equipe, a gente fazer esse treinamento ou retreinamento, então a gente tem disponível no nosso site e no canal do YouTube. E aí, só para a gente fechar, né, as considerações finais, para a gente partir para a discussão em si, alguns pontos que eu considero mais importante do que a gente falou. A importância da gente ter, então, a equipe da Odonto, né, dentro da equipe multiprofissional, ter o diagnóstico, remoção dos focos de infecção, poder fazer essa auditoria, participar dos protocolos institucionais. Em relação à higiene oral, a clorexidina ainda é preconizada pela Anvisa e outros órgãos internacionais, e a gente não tem de fato um resultado que traga que ela pode interferir ou não na mortalidade desses pacientes. De acordo com os últimos estudos, a remoção mecânica do biofilme, então, pela escovação, ela é uma aliada nossa na prevenção de pneumonia associada à ventilação, ela vai ajudar a gente a diminuir a infecção desses pacientes. Eu acho que no futuro é importante que a gente continue buscando qualquer tipo de alternativa, seja
substância ou a maneira de se realizar a higiene oral em si, para a gente poder substituir ou adequar o uso da clorexidina, dependendo do cenário que a gente tiver, e a importância da gente ter, né, os protocolos institucionais bem delineados e uma educação permanente, retreinamento da equipe, e a gente está sempre em contato com a educação e tudo que envolve em si dentro da equipe no dia a dia, na prática clínica. Acho que eu consegui falar, né, trazer mais ou menos o que eu pretendia e obrigada pela oportunidade. Obrigada, foi ótimo. Todo mundo não quer entrar para a gente discutir um pouquinho? Gi, já está aqui? Parabéns a todos vocês, foi ótimo. E eu agradeço vocês terem falado do projeto Tiras, porque eu deveria ter falado isso no começo e eu não falei. Eu esqueci, né? Mas só para ficar claro, a nossa unidade tem este projeto, que é um projeto multi, né? E tem esse foco em reduzir aí as infecções, né? E essa aula tem tudo a ver, né? A gente tem duas perguntas no chat. A primeira era sobre aspiração supraglótica, quem fez foi Kellen. Ela pergunta sobre aspiração supraglótica. Tenho dificuldade nas vezes que eu tentei, quando não vem, alguma dica? Se você puder É, esclarecer mais. supraglótica que você diz é na aspiração de viária superior mesmo, ou com o dispositivo que tem a própria aspiração supraglótica, Kellen? Dispositivo. Olha, geralmente, se não vem, é porque não tem secreção. Porque quando a gente tem na aspiração de viária superior, ou no fundo de cavidade, realmente é mais difícil da gente conseguir alcançar áreas mais distais, né? Até pela maleabilidade da sonda, por anatomia, tudo isso. Quando você tem à sua disposição um dispositivo que já faz essa sucção, então primeiro você tem que descartar, por exemplo, uma obstrução no aspirador, alguma outra coisa assim. Mas na teoria, ele está exatamente em cima ali do balonete do cuff no seu dispositivo. Então, se você colocou no seu aspirador, né, no seu vácuo, e realmente não veio secreção, muito provavelmente é porque não tem nenhum acúmulo ali. A não ser que venha, por exemplo, um lote com algum tipo de defeito, enfim. Porque na teoria não teria nenhum motivo para não vir, porque o dispositivo é realmente feito para isso. Se o Diego tiver mais experiência e quiser completar com alguma coisa relacionada a isso, mas eu acredito que seja, descartando as causas externas, né, que eu citei, acredito que seja porque o paciente realmente não tenha nenhum tipo de acúmulo anormal ali. Eu também, hoje eu concordo com o que você disse. Na realidade, eu só ia também só implementar em relação, às vezes o posicionamento do paciente também pode estar inadequado ou a cabeça muito fletida, enfim. E isso, de uma certa forma, pode dificultar ali durante a aspiração do paciente. E eu acredito que eu ia focar no posicionamento do paciente e na técnica mesmo, né? Saber se a técnica realmente que você está fazendo é adequada e o posicionamento do paciente. É como você mesmo disse, né? Se não tem muito segredo, né? Então, se você aspirou ali e se não veio, é porque realmente, de fato, não tem secreção, né? Ainda mais pensando ali em região supraglótica, né? Ela Porque às vezes o continua essa funcionamento de pergunta. cabeça, até se o paciente está lateralizado, às vezes tem um pouco de tração traqueal ali, isso pode estar meio que obstruindo ali a- esqueci o nome. A passagem, né? Tem o sugador externo, mas ali é como se fosse um buraquinho ali, então, para sugar. Então, às vezes, o teu posicionamento pode ser que esteja ali obstruindo aquela passagem. A Kellen também está perguntando, nesse mesmo contexto, que às vezes quando aspira, vem pouca quantidade de secreção que fica lá no circuito da sonda de aspiração. Se isso é prejudicial para o paciente ou não, porque ela diz que a gente é acostumada a lavar a sonda, né? Aí vocês têm alguma coisa a comentar sobre isso? Sim, né, gente? Uma extensão suja é
um foco de colonização de bactérias, né? Então, por mais que a gente vá lá, se a gente for fazer uma aspiração no circuito aberto, a gente conecte nossa sonda estéreo, esteja com a nossa luva estéreo, a gente vai conectar num dispositivo sujo. Nada me garante de que, de alguma forma, algum micro-organismo não vai desprender, mesmo que o vácuo seja contrário, né? Então, o ideal é que a gente mantenha todas essas conexões paralelas lavadas realmente, né? Limpas, porque qualquer acúmulo de sujidade vai ser um foco de colonização. A mesma coisa, os serviços que usam como padronização o circuito de aspiração fechada, o track care, né? A gente vai ter menos chance de contaminar o paciente porque o circuito já está fechado? Sim, só que a gente aspirou uma secreção apurulenta, um paciente que já está infectado, e a gente não fez a lavagem da extensão do próprio track care, quando a gente colocar de novo, aquilo ali também vai estar cheio de bactéria colonizada, então aumenta ainda mais o nosso risco. Então, o ideal é que a gente faça, sim, a lavagem, para que a gente não tenha esses micro-organismos colonizando ali nesses dispositivos. Tem uma pergunta aqui para a Morgana, que é: o perfil de resistência bacteriana oral obtido na UTI se mantém cronicamente quando o paciente volta para casa? A gente não tem tanta informação na literatura disponível especificamente sobre a microbiota oral, né? O tempo em si que levaria para retornar ao normal ou quanto tempo o paciente fica. Mas, pelos relatos que a gente tem, né, de estudos em literatura e pelo que a gente observa dos pacientes, ele se mantém sim durante um tempo, mas quando o paciente retorna às atividades normais, né, alimentação normal, o ambiente em si que ele está, diminui sim, primeiro diminui em relação à unidade formadora de colônia, né, quantidade de bactéria, e depois o perfil microbiano retorna, então a gente tem prevalência maior de gram positivo, mas eu acho que depende muito, por exemplo, se é um paciente que vai embora com algum dispositivo de suporte respiratório, se é um paciente que foi traqueostomizado e vai embora para ser decanulado, se tem disfagia, eu acho que vai depender, vai ser mais individualizado. O que a gente pode dizer é que a gente, pelo menos durante 30 a 40 dias, a gente sabe que esse padrão dos micro-organismos orais se mantém sim. Obrigada. A gente não tem mais perguntas no chat, mas eu queria fazer uma pergunta que é meio que um desafio, porque a gente não tem tempo para vocês todos responderem. Mas eu só queria que cada um falasse de uma forma bem breve, porque realmente nosso tempo tá curto, mas é que eu queria muito ouvir, apesar de que a palestra de vocês foi sobre isso, né? Mas olhando para a realidade do nosso hospital, né? Que infelizmente a gente ainda tem muita infecção relacionada à saúde, né? O que que a gente faz de bom agora? O que que a gente precisaria melhorar para diminuir o nosso serviço na perspectiva da enfermagem, da físio e da odonto? Porque um dos objetivos também dessa reunião é a gente melhorar cada vez mais. É uma pergunta desafio por causa do tempo. Começa com o Diego. Ótimo. Nossa, que desafio. Bom, vamos lá. É que a gente está. Eu acho que o Hospital São Paulo, a gente meio que é acostumado ou é doutrinado, ou a sempre trabalhar com tantos desafios ali, que a gente às vezes acaba se perdendo em relação a ter tudo. O que que eu faço com tudo, né? Com tudo isso, porque a gente trabalha sempre com tão pouco, né? Com tão pouco recurso, tanto humanos, recursos físicos e, mas enfim, eu acho que com o que a gente tem hoje, eu acredito que é, eu pensaria ali na enfermagem em si, principal. Eu acredito que o que poderia trazer uma melhora significativa seria trabalhar com uma educação permanente e auditoria da equipe, sabe? Eu acho que falta muito ainda, principalmente pensando na perspectiva da enfermagem, os enfermeiros ali, eu acho que se empoderar no sentido de se apropriar realmente do cuidado, sabe? Porque eu vejo muitas das vezes ali meus colegas de fato não se apropriando do cuidado, ou colocando ali de lado, tipo, isso é meu, isso é seu, sabe? E realmente não, tipo, a gente é uma equipe e vamos se apropriar realmente do cuidado, sabe? Se apropriar do cuidado, quando eu falo do cuidado, é não no sentido de pegar as atribuições do físio, né? Mas, por exemplo, aspirar um paciente,
mobilizar esse paciente, eu acho que isso cabe a nós, né? Então, eu acho que falta, eu vejo essa questão de se apropriar realmente do cuidado, de se apropriar realmente do que é nosso mesmo, da enfermagem, e eu acho que uma educação permanente, de fato, ali, que esteja mais presente, de trabalhar com os técnicos de enfermagem, de trabalhar ali com os cuidados, ver se realmente aqueles cuidados que você prescreveu foram realmente realizados, eu acho que isso, de uma certa forma, ia trazer uma melhoria para os pacientes, assim, muito grande. Gi? Eu concordo muito com o que o Diego falou. Eu acho que dentro da UTI, ninguém está disputando nada, né? A gente tem que estar lá em prol do bem-estar do paciente. Então, cada um tem suas atribuições, sim, mas a gente é uma equipe, então a gente tem que se conversar, a gente tem que se alinhar, a gente tem que se ajudar. Não é roubar atribuições, não é fazer birra, bater o pé e falar não vou fazer. Então é a gente conversar, é a gente entender o nosso papel como centro de cuidado do doente. Então eu acho que o nosso maior foco, eu acho, é comunicação, Dani. Se eu pudesse resumir o que eu quero dizer, é assim, comunicação e educação continuada. Então, assim, a gente sempre reforçar o nosso papel ali dentro, a importância da equipe multi-engajada no paciente, a gente se ajudar, porque a gente sabe que a pobreza de recursos técnicos e humanos que a gente tem dentro do nosso serviço, e mesmo assim a gente prestar um serviço de excelência, que é o que todos nós estamos engajados em fazer. Então, comunicação e educação continuada, a gente reforçar a importância dessas medidas, porque às vezes existe uma exaustão tão grande de várias coisas somatizadas e que a gente acaba comendo bola numas coisas pequenas, mas que quando a gente vai botar na ponta do lápis vai fazer toda a diferença na nossa assistência e no cuidado do paciente e nos desfechos desse paciente. Morgana? Bom, concordo com eles. Eu acho que, começando pelo lado, né, positivo em si, do que eu acho que a gente tem, eu acho que em relação à presença em si da odontologia dentro do espaço, né, de uma forma mais próxima um pouco, eu acho que já é um grande ganho, porque a gente sabe que em muitos setores isso não acontece dentro do próprio hospital, e em outros hospitais, inclusive hospitais de excelência, a gente sabe que não tem, né, uma proximidade assim da equipe multi em relação à odontologia especificamente. E eu acho que isso possibilita muito a gente em relação às reavaliações dos pacientes, a auditoria, né? A gente saber como que os pacientes estão, a higiene oral, né? Ter essa avaliação constante. E eu acho que se eu pudesse pontuar para a gente, né, duas coisas que poderiam ser melhores, mas que eu acho que a gente tem melhorado uma coisa nos últimos tempos, que é em relação à comunicação também, porque eu acho que às vezes é difícil da gente passar para a equipe e isso ser passado adiante, né? Mas eu acho que a gente procura estratégias, por exemplo, as plaquinhas de higiene oral, a participação das visitas multi, eu acho que isso a gente tem conseguido trabalhar de alguma forma. E em relação a recursos mesmo, porque a gente sabe que tem alguns dispositivos que ajudariam, principalmente a equipe de enfermagem, né? Um suave com aspiração para ser conectado na bomba de vácuo, uma escova de dente com aspiração, que são, às vezes, instrumentos que poderiam auxiliar em relação à higiene oral em si, que a gente sabe que em outros lugares funciona muito bem. Mas são essas coisas. Gente, a gente já está adiantado na nossa hora. Eu queria agradecer todos vocês e eu só queria agradecer, né, em nome de todos vocês. Infelizmente, a gente sabe que a prevenção, ela depende todo o time multi. A gente não conseguiu aqui colocar todo mundo por causa que é uma discussão de uma hora, mas com certeza a fono ia contribuir, a farmácia, todo mundo, né? E eu só queria finalizar com essa palavra mesmo, comunicação, que é tudo. E a gente está lá pelo doente, né? E se a gente não tivesse um time multiforte que se doa pelo outro, a gente não ia conseguir ser o serviço de excelência que a gente é, né? E a gente faz até milagres, né? Porque o nosso recurso humano está bem difícil, está muito escasso, né? Mas eu queria agradecer a todos vocês, em nome de todo o nosso time, né? E falar que nós somos bons, mas a gente pode melhorar muito. E esses encontros, eles estão aqui para perpetuar a educação continuada. É sempre bom a gente falar no tema para a gente pensar nele melhor, para a gente melhorar sempre os nossos doentes, né? Afinal, a gente demora muito
para salvar os nossos doentes, para perder depois eles por infecção, né? Então, obrigada. E a gente segue aí conversando. Todo mundo está aqui parabenizando, falando que quando crescer quer apresentar algo igual a vocês, tá bom? Obrigada Obrigada, Dani. aí. Obrigada, Obrigada. Morgana e Diego. Parabéns pela aula. Obrigado, Obrigada gente. pela Obrigado, parceria, Giovana. gente. Boa Obrigada. Obrigado. noite. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau, Boa noite. gente. Obrigada, viu?